Em Bleach, os Shinigamis são conhecidos como os Guardiões das Almas, devido a eles cuidarem do círculo de transmigração entre os três mundos dessa história maravilhosa. No caso, o mundo humano, o Ecomundo e a Sociedade das Almas. E por conta disso, constantemente eles estão entrando em conflitos contra vilões muito poderosos e evoluindo cada vez mais os seus poderes, com alguns se tornando inclusive muito mais fortes que os outros. Então você quer saber quais são os 10 Shinigamis mais fortes de Bleach e os seus poderes? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje falaremos então sobre os 10 Shinigamis mais fortes da história de Bleach. Eu separei os mais fortes, pelo menos na minha opinião. Então é claro que você também pode deixar a sua opinião aí embaixo, quem você acha que são os 10 Shinigamis mais fortes da história de Bleach. Comenta aqui embaixo pra mim saber. E claro, se você gostar do vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Ative sua Bankai aí no like, pois agora finalmente estamos voltando com essa obra maravilhosa que eu tanto amo. E pra você não perder nenhum vídeo novo, também se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, toda vez que sair um vídeo novo de Bleach ou de outros animes que saem por aqui diariamente, você nunca vai perder nenhum. Mas então, vamos agora para os 10 Shinigamis mais fortes de Bleach. E em 10º lugar temos então Oetsu Nimaiya. Nimaiya é um dos membros da Guarda Real que protege o poderoso Rei das Almas, o criador de tudo no universo de Bleach, fazendo parte também da poderosa Divisão Zero como um todo. Nimaiya possui o título de Deus da Espada, e seu título não é à toa, já que o mesmo foi o criador de todas as Zanpakutos que existem ou já existiram na história até o atual momento, sendo então o melhor espadachim dentro da história de toda a Soul Society, simplesmente insano. Sua Zanpakuto se chama Seiya Buzz e é uma espada forjada por ele mesmo, sendo a espada mais afiada de toda a história da Soul Society e sendo tão lisa quanto uma folha de papel, com o sangue de seus adversários deslizando facilmente por ela. Com sua Zanpakuto em mãos, ele obviamente é um mestre na arte da espada, sendo habilidoso tanto em evasão quanto ataque, defesa e também contra-ataque, sendo extremamente habilidoso em qualquer área em que ele entre em um conflito. Seus ataques são tão rápidos que seus oponentes mal conseguem enxergar o que está acontecendo no campo de batalha, além dele ser muito ágil, conseguindo então se esquivar dos ataques corpo a corpo facilmente. Suas habilidades são tão poderosas que ele neutralizou sozinho rapidamente os 3 Quincy's mais poderosos do exército de Yhwach. Porém, vale lembrar que eles ainda não estavam com o poder do Hautvallen concedido pelo Rei Quincy. Infelizmente não sabemos quase nada de Oetsu Nimaiya, ele não mostrou nada de sua Shikai e muito menos sua Bankai, o que é uma pena pois o personagem é muito poderoso e ele é o segundo mais forte da Divisão Zero, e pelo pouco que ele mostrou na história, com certeza ele merece figurar pelo menos no nosso top 10 aqui. Já em 9º lugar temos então Urahara Kisuke. Urahara é o ex-capitão da 12ª divisão do Gotei 13, além dele ter criado o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, onde ele fazia diversos experimentos junto com outros cientistas, até mesmo criando o Hogyoko, um artefato capaz de quebrar a barreira entre um Hollow e um Shinigami, se mostrando então como um dos personagens, se não o personagem mais inteligente de toda a história de Bleach. Urahara é um mestre na arte da esgrima, bem como também é um excelente usuário no uso do Hakudo e também do Shunpo, porém a sua maior especialidade nessas áreas está diretamente ligada aos seus Kidos, conseguindo então utilizar um Kido de nível 91 até o nível 99, sendo completamente insano, onde conseguiu até mesmo selar o poderoso Aizen em sua forma final, feito esse que até agora nenhum outro personagem foi capaz de replicar na história. Sua Zanpakuto se chama Benehime, sua Shikai possui diversas técnicas incríveis e bem poderosas, como por exemplo a técnica chamada de Hyasobi Benehime Jujutsu Nagi, onde o Urahara invoca várias êxteres altamente inflamáveis, podendo explodir seus inimigos e acabar com eles instantaneamente. Todavia, seu maior foco com certeza está na sua poderosa Bankai, chamada de Kanonbirak Benehime Aratami. Essa Bankai, quando é ativada, faz surgir uma enorme mulher com cabelos longos e a espada do Urahara é trocada por uma lâmina um pouquinho diferente da normal. A principal habilidade de sua Bankai é reestruturar tudo que toca ou tudo que está no raio de influência de sua Bankai,
ela abre e recostura, entre aspas, deixando cicatrizes com pontos visíveis onde ela o faz, sendo capaz de a uma distância média desestruturar completamente o braço de Askneklevar, além de também reestruturar os olhos perdidos e destruídos de Urahara. Essa habilidade é tão insana que até mesmo uma área completamente lacrada por uma Gift Ball do Askin foi reestruturada, criando então uma passagem para que Urahara conduzisse o Green Joe para um ataque surpresa ao Askin, assim então derrotando um dos Quincy's mais apelões da história. Quando se trata de estratégia e versatilidade, o Urahara é especialista nessas áreas, e isso é comprovado quando o mesmo entrou para a lista dos 5 potenciais de guerra, com o Rei Quincy considerando ele o mais inteligente de todos que estava naquela guerra, e também o mais inteligente da história. E em 8º lugar temos então a mulher mais poderosa e forte de toda a história de Bleach, simplesmente Unohana Hetsu. A Unohana foi a capitã da 4ª divisão do Gotei 13, o esquadrão conhecido por tratar os feridos da história. Há mais de 2000 anos atrás, a Unohana liderou como capitã do 11º esquadrão, carregando então o título de Kenpachi consigo, considerada a mais forte Shinigami de sua geração. Simplesmente insana. A Unohana é uma mestre quando se trata de cura. Sua Shikai, chamada de Minazuki, tem o poder de curar qualquer ferida de qualquer pessoa, com as suas, entre aspas, cobaias sendo engolidas por uma espécie de arraia que ela cria com a sua Shikai, onde são curados de seus ferimentos, além da própria Unohana também ser curada no processo em que sua Shikai está agindo. E por mais que sua Shikai já seja extremamente apelona, em uma guerra, por exemplo, sua Bankai é um pouquinho mais apelona e muito poderosa. Quando ela libera os poderes de sua Bankai, que por um acaso se chama Jiejin Minazuki, a lâmina de sua Zanpakuto se liquefaz em uma substância espessa, viscosa e também de cor vermelha, que flui então por toda a sua lâmina. Após isso, ela consegue produzir um líquido ácido a partir de sua Zanpakuto, capaz de reduzir um combatente tão poderoso e fisicamente resistente como Zaraki Kenpachi a um mero esqueleto em apenas poucos segundos, deixando ele totalmente incapaz de lutar contra ela. Vale lembrar que a Unohana era tão forte que após a morte do poderoso Yamamoto, o Kyoraku confiou a Unohana para fazer com que o Zaraki despertasse sua Shikai e sua Bankai. E durante esse treinamento, a gente viu a clara vantagem que a Unohana tinha perante ao Zaraki. Ela simplesmente brincou com o menino cascudo no conflito todo. Exatamente, ela é uma monstra. E ela só foi de arrasta pra cima na história para que o Zaraki conseguisse superar ainda mais os seus limites. E se o Zaraki sozinho conseguiu derrotar 3 Quincy's de uma só vez no início da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, a Unohana no mínimo teria matado uns 10, para você ver então o nível dessa mulher. Agora, em 7º lugar, temos então Shunsui Kyoraku, o meu capitão favorito. Shunsui Kyoraku é o ex-capitão da 8ª divisão do Gotei 13. Porém, após a morte do grandioso velho Yamamoto, que foi jogar no Vasco, o Shunsui acabou então assumindo o posto como o capitão-geral de todo o Gotei 13. Sim, exatamente, o cara pegou a patente mais alta do Gotei 13. Sua Zanpakuto se chama Katenkyokutsu e após liberar a sua Shikai, ele ganha 2 longas espadas, sendo então uma das únicas pessoas que possuem uma Zanpakuto composta por 2 partes em toda a história de toda a Soul Society. As técnicas de sua Shikai são bem legais e também bem poderosas, pois ela meio que desafia o seu oponente para participar de um joguinho, contendo vários jogos extremamente divertidos, entre aspas, que podem basicamente levar o seu oponente à morte caso ele perca, como por exemplo sua técnica e o seu jogo muito famoso chamado de Irone, onde o Kyoraku fala uma cor e se seu oponente estiver usando a cor que ele falou, ele receberá um ataque tecnicamente fatal. Uma observação aqui é que você não pode atacar uma área que não tenha a cor que você escolheu. Se o Kyoraku falar vermelho e a calça de seu inimigo for vermelha, ele só poderá atacar a área em que está vermelha, no caso, a calça de seu oponente. E ele usou essa habilidade para derrotar o Koyashi Stark, basicamente o espada mais poderoso da história. Sua Bankai se chama Katenkyokutsu Karamasu Shinjo, uma Bankai então que lhe permite brincar com os seus oponentes em um conflito extremo, ganhando então 4 atos diferentes que também são meio que jogos. Mas antes de irmos de fato para todos os atos da Bankai, vale lembrar que quando ela é liberada, uma imensa onda de trevas invade completamente o ambiente em que ele está lutando, e dentro dessa área podem ocorrer níveis variados de medo e desespero, e assim ele pode começar a ativar os atos de sua Bankai. No primeiro ato, a hesitação da ferida compartilhada faz com que o Shunsui possa compartilhar os danos levados durante o conflito para quem o atacou, assim então compartilhando as suas feridas com o seu oponente. O segundo ato se chama Travesseiro da Vergonha, possuindo então a habilidade de reescrever a história de seu oponente, assim como ele fez contra Lile Barro, onde conseguiu reescrever a história de seu oponente, contando a história de um homem repleto de arrependimentos após se ferir em um conflito, transformando esse problema em uma doença incurável
impagável para Lile Barro. O terceiro ato é um abismo sem vida, fazendo com que tanto o Kyoraku quanto o seu oponente caiam em um abismo infinito embaixo d'água. Nesse abismo, que é criado por Shunsui, a Hyatsu de um deles vai se esgotando, e a Hyatsu que se esgotar primeiro acaba perdendo, simplesmente insano. E o último ato, o corte do fio ensanguentado da garganta, onde o Kyoraku passa uma linha fina no pescoço de seu adversário, tomando então distância e o puxando, arrancando então completamente a cabeça de seu inimigo no processo. Kyoraku, inclusive, por um tempo foi proibido de utilizar os poderes de sua Bankai, e na verdade nem ele mesmo gosta de usá-la, e só a utilizou pois seu oponente era conhecido como o homem mais próximo de Deus, simplesmente Lile Barro. Inclusive, é incrível como Kyoraku sempre luta contra atiradores, é algo bem peculiar do personagem que torna seus conflitos completamente únicos na história. Sim, simplesmente insano. Esse é Kyoraku. E em sexto lugar temos então Asashiro Kenpachi. Soya Asashiro, também conhecido como Asashiro Kenpachi, foi um dos antigos capitães da 11ª divisão, uma divisão formada apenas pelos Shinigamis mais fortes da história e que são lutadores extremos, simplesmente uma divisão sanguinária. Para conseguir o seu título como Kenpachi na história, o Asashiro precisou lutar contra o seu antecessor para saber se ele era digno ou não de ser um Kenpachi, e foi aí que ele lutou contra Kuroyashiki Kenpachi, onde não só o derrotou como também o matou, assumindo então o posto como capitão da 11ª divisão do Gotei 13. O Asashiro foi considerado um perigo total para a Soul Society, isso porque os seus planos eram um completo absurdo, planejando acabar com toda a Seireitei e dar um golpe de estado no Gotei 13, e por isso precisou de vários personagens bem poderosos para detê-lo, e basicamente conseguiram. E diferente dos outros Shinigamis, o Asashiro Kenpachi mantém sua Bankai o tempo todo ativa, sendo que sua Bankai se chama Urozakuru. Essa Bankai é tão poderosa pois ela permite ao Asashiro se fundir com os seus arredores, e esse poder se estende a basicamente tudo, até mesmo ao próprio ar que respiramos, e com isso ele pode se fundir com basicamente tudo, como eu bem falei aqui, onde foi capaz de se fundir com toda a Soul Society e basicamente escutar tudo, exatamente tudo que estava acontecendo dentro dela. E não só isso, como ele também pode se fundir com suas vítimas e explodi-las de dentro para fora, simplesmente insano e sanguinário, como um belo Kenpachi. O próprio Aizen, na novel do Asashiro Kenpachi, já confirmou que a única pessoa capaz de burlar os seus poderes é o próprio Asashiro, mostrando que ele não é pouca coisa e que deve ser respeitado e também figurar aqui na nossa lista. Já agora, em quinto lugar, temos o Zaraki Kenpachi. Sim, outro Kenpachi na nossa história, sendo que esse aqui é o mais forte de toda a história de Bleach. Não é surpresa pra ninguém que o Zaraki é um monstro quando se trata de lutas, sendo um completo tarado por lutar contra oponentes um pouquinho mais forte que ele, pois de acordo com ele mesmo, isso é uma maneira dele evoluir os seus poderes e se divertir em conflitos, pois nem sempre seus inimigos são sequer capazes de feri-lo. O Zaraki Kenpachi também entrou para a lista dos 5 potenciais de guerra, pelo simples fato dele ser um monstro em batalha, sendo o número 1 quando se trata de pura força bruta. Sua Heiatsu é simplesmente insana, e seus instintos de combate podem ultrapassar o comum, isso tudo sem Shikai e sem o poder de uma Bankai, além também de não ter nenhum dom nato com os estilos padrões de combates que os Shinigamis utilizam, sendo somente pura força bruta. Porém, ele também acabou despertando seus poderes adormecidos um pouco mais pra frente, finalmente chamando pela sua Zanpakuto, que se chama Nozarashi, um machado gigante que mais se parece um cutelo de cortar carne, onde pode simplesmente cortar qualquer coisa ao meio, incluindo o próprio espaço-tempo, sendo então uma das armas mais apelonas de toda a história, que também foi capaz de cortar um imenso meteoro que poderia destruir completamente todo o Gotei 13. Sua Bankai é uma das mais poderosas da história também, e ela não possui um nome até esse momento, mas após ativar os seus poderes, seu corpo fica completamente vermelho, com manchas pretas que se espalham por todo ele, além de 2 chifres nascerem em sua cabeça, simbolizando então um demônio vermelho extremamente poderoso. Essa Bankai concede ao Zaraki uma força física quase que infinita. Sua Heiatsu aumenta em níveis astronômicos, deixando seus oponentes completamente desesperados com a sua presença. Seu poder é tão grandioso que nem mesmo ele consegue o controlar. É tanto poder que emana de seu corpo que seus ossos chegam a se destroçarem, além dele também perder parcialmente a consciência quando utiliza de sua Bankai. Obviamente que nada impede dele já ter controlado sua Bankai após o arco da guerra, visto que todos ficaram ainda mais poderosos
poderosos após a Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Seus feitos foram simplesmente ter acabado com 3 Quincy's de uma só vez no início da guerra, além de ter derrotado o Stanner-Eater Grammy, que possui o poder de fazer sua imaginação se tornar realidade, sendo então um dos poderes mais absurdos de toda a história. E após derrotar o Grammy, o Zaraki ainda lutou contra Gerard Valkyrie, um Quincy que literalmente tem o poder do milagre, onde foi cortado ao meio pelo Zaraki Kenpachi e só conseguiu escapar com vida pelo simples fato dele ser imortal. Zaraki é simplesmente um monstro, sendo conhecido não pelos seus poderes de Shikai e Bankai, que são sim extremamente fortes, mas sim por sua pura força bruta e desejo de se divertir em um conflito simplesmente insano. Como próximo temos então em quarto lugar Genryosai Shigekuni Yamamoto, o Shinigami mais forte que existiu em 1000 anos. Obviamente que não poderia faltar o Shinigami puro mais forte de todos, sendo o Shinigami mais velho e mais poderoso que existiu em 1000 anos, pelo menos de acordo com ele. O Yamamoto sempre foi alguém bem poderoso desde o início, sendo que no passado ele exterminou completamente a raça dos Quincy's, tendo derrotado o líder deles, o Yhwach, fazendo então o velhote bigodudo dormir por pelo menos 900 anos. E mesmo depois que o Yamamoto envelheceu, ele mesmo assim conseguiu manter um pouco de seu nível, sendo que sua Bankai é a mais temida de toda a história, sem brincadeira nenhuma. Possuindo a Zanpakuto mais poderosa do elemento fogo, a Bankai do Yamamoto se chama Zanka no Tachi, e ela dá habilidades bem poderosas para o nosso velho aqui. Habilidades essas que vão do leste ao oeste. A primeira técnica se chama Zanka no Tachi do leste, onde o Yamamoto concentra suas chamas na ponta de sua Zanpakuto e ela não queima nada, ela simplesmente incinera tudo que toca, sem deixar sequer um vestígio de seu oponente. Já a Zanka no Tachi do oeste permite a ele concentrar todas as chamas de sua Zanpakuto em seu corpo, criando então um manto de chamas que supera nada mais nada menos do que a própria temperatura do próprio sol. Já a Zanka no Tachi do sul permite a ele espetar a sua espada no chão e invocar um exército de mortos-vivos, invocando todos aqueles que já morreram uma vez pelas suas chamas. E como o velhote é brabo e já matou muita gente, já mandou muita gente para o Vasco, ele invocou nada mais nada menos do que 10 trilhões de cadáveres em um conflito contra o Rei Quincy, simplesmente insano. E por último, mas não muito importante, temos a Zanka no Tachi do norte, onde o Yamamoto desfere um golpe de fogo e calor concentrado que incinera tudo o que toca, e qualquer coisa atingida por essa técnica é completamente destruída. Infelizmente, por ter um ego e um orgulho tremendo, o Yamamoto acabou sendo morto, e mesmo sendo morto, ele concretizou as suas palavras essas que diziam o seguinte, abre aspas, você pode viver toda a sua vida de joelhos, mas no momento de sua morte, você precisa estar de pé, fecha aspas. Essas palavras então definiram a morte de Yamamoto Genryosai, o Shinigami mais velho, mais poderoso e que morreu de pé. Já em terceiro lugar temos então Ichibei Ryosubi. Ichibei Ryosubi é simplesmente um monstro, sendo o líder geral da Guarda Real do poderoso Rei das Almas, ou melhor, sendo o líder da poderosa Divisão Zero, uma divisão completamente distinta das outras, sendo então uma Divisão 14, podemos dizer assim. O Ichibei também foi considerado um potencial de guerra pelo Yhwach, foi então pela sua alta sabedoria, recebendo o título de Monge da Percepção do próprio Rei das Almas, além de ter fundado a Divisão Zero. Ele também foi a primeira pessoa a escolher os nomes para tudo dentro da Soul Society, incluindo nomes como Zanpakuto, Shikai e Bankai, um homem com alto intelecto e sabedoria, um homem além da compreensão para o próprio Rei das Almas e para Yhwach, o filho dele. Sua Zanpakuto é a Ishimonji e sua Shikai é simplesmente absurda, pois diferente das outras Zanpakutos, a sua não é uma espada e sim um pincel. Esse pincel não corta a carne das pessoas, ele apenas corta o nome delas, e se ele corta o nome das pessoas, logo as características delas também serão cortadas no processo. Uma de suas maiores técnicas é capaz de criar um templo escuro que suga toda a cor preta de seu oponente, e também a carne, o sangue, os ossos e tudo mesmo é sugado e seu alvo morrerá, restando somente a podridão do cadáver. Sua Bankai se chama Shirafuji Ishimonji, e sua Bankai é uma espécie de complemento de sua Shikai. Na verdade, é um complemento em si. Isso porque tudo que foi coberto pela tinta preta vai perder o seu nome, ou seja, no lugar da tinta preta que é utilizada na sua Shikai, na Bankai de Ichibei é uma tinta branca. Essa tinta branca vai renomear aquilo que teve o seu nome borrado pela tinta preta. Bom, basicamente, o Ichibei vai poder dar um novo nome para aquilo que ele quer, e ele basicamente vai definir o nível de poder e tudo mais que estiver relacionado ao nome. Por exemplo, caso você for pintado pela tinta preta e renomeado como formiga pela
tinta branca, você terá o mesmo nível de uma pequena formiga, tendo seus poderes reduzidos ao nada. Seu maior feito dentro da Guerra Sangrenta dos 1000 anos foi ter interceptado o Yhwach, tendo lutado contra ele em uma luta onde o rei levava a pior. Porém, após a ativação do The All Might, o Ichibei acabou sendo morto, e é aquela coisa, só se garante no The All Might que não se garante na Bankai. Porém, o Ichibei volta à vida após o Ichigo chamar o seu nome por completo, sendo então um dos poucos Shinigamis capazes de voltar à vida somente chamando seu nome. Na verdade, toda a Divisão Zero pode voltar à vida chamando o nome de cada um deles. Sabedoria, essa é a palavra que define bem Ichibei Ryosubi. Agora, em segundo lugar, temos ele, Sousuke Aizen, um dos seres mais poderosos de toda a existência. Aizen é um Shinigami que já nasceu com domínio em todas as artes de um Shinigami, em Kido, Hado, Shunpo e Hakudo. Ele simplesmente dominou todos os estilos de luta de todos os Shinigamis. O fato dele também ter sido considerado um potencial de guerra por Yhwach foi o simples fato dele ter uma Heiatsu imensurável, tendo provavelmente a maior Heiatsu da história. Sua Heiatsu já era incrivelmente alta no início dela, porém, após se fundir com o poderoso Hogyoku, ele simplesmente aumentou seus poderes absurdamente. Sua Heiatsu apagava da existência os Hollows inferiores, sendo algo grandioso e que fazia até mesmo o poderoso Rei Quincy o temer, com o próprio Yhwach indo diretamente ao encontro do Aizen, o convidando para lutar ao seu lado e ao lado de seus servos. Porém, Aizen acabou negando, mostrando sua personalidade forte e confiante perante o Rei Quincy. Sua Zanpakuto é a Kyoka Suigetsu, e sua Shikai tem o poder da ilusão perfeita, controlando então os 5 sentidos de seu oponente, os prendendo em uma ilusão profunda e que pode durar até mesmo vários anos, assim como ele fez contra os Vizards e até mesmo contra o próprio Rei Quincy. O poder da Kyoka Suigetsu é tão insano, isso porque apenas olhando para ela, você consegue ser pego pelo poder dela, e após isso, se torna quase que impossível sair da ilusão que é criada. E o Aizen hoje em dia faz isso de uma maneira tão discreta, que até mesmo seu alvo não olhando para a Kyoka Suigetsu, ele consegue ser pego pelo poder dela. De acordo com o próprio Urahara, o criador do Hogyoku, o Aizen consegue evoluir os seus poderes mesmo estando selado. Isso porque o Hogyoku o aceitou. Assim, além de ter alcançado a imortalidade, ele sempre vai evoluir os seus poderes. O feito mais absurdo do Aizen foi ter lutado ao lado do Ichigo para derrotar o Yhwach, sendo então essencial para a derrota do mesmo, onde o colocou em uma ilusão profunda, dando brechas para que Kurosaki Ichigo derrotasse o Rei Quincy, além também de várias outras batalhas em que ele enfrentou o Ichigo e também Urahara e até mesmo todos os capitães de uma só vez. Um homem com intelecto, sabedoria, inteligência e poderes absurdos. Essas palavras definem bem quem é Sousuke Aizen, o provável... Não, na verdade ele não é o Shinigami mais forte da história, pois em primeiro lugar temos Kurosaki Ichigo. Pois é, finalmente, em primeiro lugar temos o Shinigami mais forte já mostrado até o momento, Kurosaki Ichigo. Kurosaki Ichigo é aquele famoso caso do protagonista shonen apelão que evolui a cada instante. Seu poder era tão imenso que fez ele entrar na lista dos 5 potenciais de guerra. Isso porque seu poder é absurdo, sendo considerado um potencial de guerra por conta de seu poder adormecido. Um Shinigami que evolui seus poderes enquanto luta, sendo então um híbrido de todas as raças existentes. Algo relativamente único na história, já que somente o Rei das Almas era um híbrido de todas as raças. Desde o início da série, o Ichigo veio superando seus poderes muito rápido, conquistando várias coisas e transformações que beiravam a perfeição absurda, incluindo sua forma Mugetsu, responsável por derrotar Sousuke Aizen com a ajuda do Urahara Kisuke. Após descobrir suas verdadeiras origens no arco final, ele descobriu que sua mãe na verdade era uma Quincy, e por isso ele também possuía esses poderes dessa raça, passando por um treinamento e descobrindo quem era o velho Zangetsu, um homem idêntico ao Rei Quincy, isso porque de fato ele era o Rei Quincy, só que um pouquinho mais jovem. Depois que ele descobriu as suas origens, ele liberou seu verdadeiro poder que estava adormecido esse tempo todo, conquistando 2 espadas dessa vez, uma maior e a outra menor. A maior representa então os seus poderes de Hollow e Shinigami, e a menor representava os seus poderes de Quincy. Além disso, ele ainda possui uma Bankai
incrivelmente apelona, uma Bankai que não foi mostrada, mas que com certeza é uma das mais temidas de toda a série, podendo ser tão temida quanto a Zanka no Tachi do Yamamoto. Isso porque ela foi temida pelo Yurrabarra, onde o mesmo diz que a Bankai poderia então o ferir gravemente e que se não tivesse quebrado ela, poderia ter perdido a batalha. Seus feitos dentro da Guerra Sangrenta dos 1000 anos foi basicamente derrotar o poderoso Yurrabarra, tendo então enfrentado diversas vezes, onde só perdia no início dos confrontos. Porém, com a ajuda do Ishida e também do Aizen, ele conseguiu derrotar, além também de ter derrotado Sousuke Aizen, como eu já falei. Esse então é Kurosaki Ichigo, o filho nascido nas trevas, um simples garoto com evolução instantânea e que só quer proteger a sua família e os seus amigos acima de tudo. Mas agora, na nossa posição 0, temos o seu like, que com certeza é o mais forte de todos. Comenta aqui embaixo qual o seu Shinigami favorito e qual você acha que é o mais poderoso de todos. Estamos finalmente voltando com Bleach depois de muito tempo, e essa volta será épica e teremos vários conteúdos legais aqui pra vocês. Então se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim toda vez que sair um vídeo novo de Bleach e também de outros animes, você nunca vai perder nenhum. Desde já agradeço a presença de cada um que assistiu até aqui, tamo junto e até a próxima. Fui!